Pode começar, Olá, Cecília, está valendo. boa noite, pessoal, todos e todas, bem-vindos e bem-vindas a mais esse encontro. Hoje, nosso último encontro de sistematização das práticas, né, das escolas do campo, e nem parece que o ano já está acabando, né? Que essa iniciativa da Refocar que vai sistematizando ao longo da prática das escolas o trabalho realizado para poder mudar, melhorar e adaptar, né, os instrumentos conforme a realidade de cada escola, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está fazendo as lives aqui, a gente também está escrevendo e organizando esse material. E vocês, como a gente já falou, as fotos, né? São várias escolas que colocaram fotos já lá para fazer parte do caderno, né? E as opiniões de vocês, as avaliações e os escritos, e das escolas do campo, a gente depois vai sistematizando na segunda versão desse caderno do jeito de fazer a escola do campo, né? Hoje nós vamos falar de dois instrumentos, né, que são considerados bem gostosos de fazer, o pessoal é muito animado para fazer, né? O pessoal sempre fez com muita alegria, com muita participação, que são o Círculo de Saberes e Conhecimentos e as varandas de partilha, né? Que são dois instrumentos que a gente construiu já no primeiro período do trabalho com as novas referências de educação do campo, das escolas do campo. Então, eu fiz um slide para, digamos, entre aspas, né, facilitar um pouco a visualização. Depois a gente também, falta revisar o texto, daí o professor Bonamigo vai postar para nós também, para quem quiser, né? E está quase pronto. Só não digo que está pronto, porque é bom reler, né? Porque sempre fica coisas por melhorar, né? E eu fiz um slide rápido, assim, para a gente conversar um pouco sobre o que a gente tem sistematizado até agora, né? E aí depois nós podemos conversar mais, então, sobre esses instrumentos, como eles são usados, que resultados que tem, como que a escola tem feito, né? Então, vamos lá, vou compartilhar a tela, o slide com vocês. Diz que algo deu errado aqui, vamos ver o que deu errado. Só coloca em modo apresentação, Cecília, que daí aparece maior. Tá, já vou lá. Viu? Não ainda, mas assim tá bom. Se você ir passando um a um, aparece bem. Pois é, para mim é que dá certo. Eu acho que é um pouquinho, a internet é meio lenta. Será que é por isso? Não, mas Porque aqui eu tá tenho bom. que fazer. Tá, deixa eu voltar aqui. Então, o nosso encontro de hoje é sobre o Círculo de Saberes e Conhecimentos e as varandas de partilha, né? É o oitavo encontro desse ano de 2024, né? E o primeiro instrumento metodológico que nós vamos trabalhar, então, é o Círculo de Saberes e Conhecimentos. O que a gente entende como círculo, né, de saberes e conhecimento? O círculo de saberes e conhecimento é uma ação que acontece no final de cada trimestre, a partir das atividades de ensino, de estudo do planejamento coletivo interdisciplinar. Então, imagina que vocês lembram do planejamento, que a gente conversou bastante, né? Como ele se organiza articulando o conteúdo curricular da proposta de ensino e o dossiê da realidade. Nesse encontro, no grupo das disciplinas, que tem o encaminhamento metodológico, ele se dá por grupos de disciplinas ou em toda a série, muitas vezes é um só encaminhamento metodológico, tem o que a gente chama de atividades de encontro das disciplinas. Então, grandes atividades que junta 2, 3 disciplinas, né? Como a gente já viu lá no planejamento.
Então, o Círculo de Saberes é uma ação que vai acontecer no final do trimestre. É o espaço, então, que se propõe a desenvolver nos estudantes a capacidade de comunicar o que eles estudaram e o que eles aprenderam para um coletivo, para um grupo, né? Que normalmente o período, é um período onde ele estuda. Porque como são 3 ou 4 séries, normalmente gasta um período para fazer toda essa comunicação, para eles poderem apresentar, poder contar, poder mostrar os materiais que fizeram, né? E é um tempo importante, além de ser um espaço que envolve os estudantes, é um tempo em que eles vão se colocar diante do próprio conhecimento, porque o professor não vai ficar fazendo para eles. Eles estudaram, eles fizeram as atividades, cartazes, saíram a campo, sistematizaram, já apresentaram na sala. Então, eles vão olhar para isso que eles fizeram no trimestre e vão ver o que a gente aprendeu mesmo em tudo isso e o que a gente, como a gente vai dizer para as outras turmas e para a nossa turma, né? Porque é por grupo de disciplinas, assim, né? Não é uma comunicação para toda a turma, geralmente são 2 ou 3 comunicações, e como que eles vão conseguir, como que eles vão transmitir isso? Então, o professor vai encaminhando isso para que agora, depois que eles já estudaram, eles digam, então, para as outras pessoas o que é que eles aprenderam, né? Então, a gente diz também, do ponto de vista teórico, que vai descentrando o professor como o único que comunica os estudos e trabalhos, porque a nossa tradição, nos anos iniciais, principalmente, é muito, até pela dificuldade que se encontra de tempo de organizar isso, não sei exatamente como está hoje, porque nos últimos 2 anos mudou muita coisa nas escolas, né? Mas é muito o professor que fala, né? Não é tanto os alunos, não tem essa oportunidade de comunicar o que eles estão estudando, para a gente também poder, o professor poder ver o que e como eles estão se apropriando a partir dos trabalhos, se apropriando do conhecimento, né? E Cecília, essa história, de onde que vem essa ideia, né? Porque aqui a gente tem procurado trazer para vocês a ideia de referências. Então, nada cai do céu. Algumas coisas até caem do céu, né? Eu estou brincando aqui. Tem alguma coisa que a gente criou mesmo aqui no nosso processo com a Refocar. Pena que a prof. Rosane não está aqui hoje, né? Mas o outro instrumento que nós vamos ver fomos nós mesmos que criamos a Refocar. Agora, o Círculo de Saberes e Conhecimento, ele tem uma outra história. Nos anos de 2009, 2010, eu participei de um processo de formação continuada de professores e acompanhamento, junto com o grupo de pesquisa que eu estava antes, que era o RETLI, né? E que é o grupo de quem conhece a professora Benedita, o professor Clésia, a professora Mafalda, né? Então, na época também o professor Célio, a professora Roseli Piluneto, todos nós éramos de um mesmo grupo. E a gente fez um trabalho com a escola Juscelino Kubitschek da Vila Rio Tuna, né? Porque em Beltrão, os anos finais são com a prefeitura, são municipais. Então, nós trabalhávamos lá com anos iniciais e anos finais do ensino fundamental. E a escola toda trabalhava com a metodologia do planejamento por projetos de trabalho. E um dos espaços desse jeito de planejar com os projetos de trabalho era um dos espaços do ensino, se dava pela dinâmica do que eles chamavam de circuitos do conhecimento, que é uma ideia que vem da Escola da Ponte de Portugal. E aí os alunos faziam alguma coisa parecida com o que nós criamos depois como Círculo de Saberes e Conhecimento, que é o que eram momentos coletivos, em que só que eram períodos mais curtos, era no final de cada tema, de cada projeto, né? Porque o projeto para os pequenos não vai um trimestre, porque é muito longo, então os projetos são mais curtos, assim, né? De 15, 21 dias, assim, né? E então, no final dos projetos, havia esse momento coletivo, onde cada turma socializava suas aprendizagens, como uma forma de potencializar o processo de internalização das aprendizagens que eram necessárias para os objetivos da série, né? Desde o primeiro ano até o 9º ano. Cecília, E as atividades... Oi. tá ainda no slide 1. Meu Deus, o que eu vou fazer com isso aqui? Não, você tem que clicar ali na esquerda, ali nos quadrinhos, porque aqui para nós ainda está aparecendo os quadrinhos pequenos, não em forma de apresentação geral. Então, vai lá está no 5. Oi?
Isso, é nesse slide que você está falando, né, das referências históricas, né? Sim. Isso, então, a partir Ai, daí, desculpa. quando você Tá, passar... tá bom. Eu estava indo na flechinha, então estava passando só para mim. Então, as atividades procuravam, né, integrar os conteúdos estudados e, ao mesmo tempo, socializar as atividades de uma série com outra, os registros, né, e outras possibilidades que se organizava, às vezes participava, havia participação de pais, né, de mães, enfim. E aí, nos anos 2015, 2017, então, nós recriamos essa referência com o nome de Círculo de Saberes e Conhecimentos só para os anos finais e o ensino médio, né? Passando a ter uma compreensão um pouco diferente da que eram os circuitos de conhecimento que a gente desenvolveu nessa escola em 2009, 2010. Mas isso é importante para ver como aquilo que nós fazemos e com aquilo que nós aprendemos, nós também vamos construindo, né, condições de pensar melhor, de pensar outros instrumentos, outras ferramentas para a escola, né? Então, o que a gente compreende hoje como círculo de saberes e conhecimento, né? Então, é um tempo e um espaço que, de forma interdisciplinar, através de diferentes instrumentos da cultura, né? Por exemplo, tem alunos que vão vão apresentar em forma de poesia, outros em forma de cartaz, outros vão apresentar cantando, outros vão encenar, né? Então, eles vão usar instrumentos da cultura e eles vão traduzir para quem está participando, para os colegas, os conceitos que eles se apropriaram durante o trimestre, num determinado assunto, que normalmente é interdisciplinar, juntando 2 ou 3 disciplinas, de forma que eles aprendam a explicar com ciência, né, a realidade, os saberes, os dados, as informações do território onde se localiza a escola e o mundo em que vive, né? E eu me lembro de vários círculos de saberes, por exemplo, um círculo de saberes que eu fui participar na escola Marechal Deodoro, lá da professora Tânia do Verê, né? Que foi um período que tinha muita dengue, como eles conseguiram trazer a discussão da dengue para dentro da escola, né? Eles mesmos explicando como a dengue ela entra no corpo da pessoa e o que esse vírus, não sei, é um vírus, não me lembro, essa contaminação do mosquito, né? O que ela faz com o fígado, o que ela faz com o sangue, por que baixa plaquetas. E falando também de que as pessoas nas casas não cuidam, como que as águas paradas. Então, a ideia é que no círculo eles consigam usar aquele conceito que eles aprenderam lá em ciências, né, para dialogar com essa realidade que está ao redor deles e para que eles também pensem a vida com ciência, né, com a ciência que eles estão estudando. Ao mesmo tempo, olha, são inúmeras vivências que nós tivemos de alunos, estudantes, que passam a se comunicar muito melhor, porque eles têm que pegar um microfone, eles têm que ir lá para frente, têm que falar, eles têm que pensar o que eu vou falar agora, o que eu vou falar depois, eu vou organizar meu pensamento assim, então eles escrevem de novo aqueles conceitos para levar lá para frente, né? Então, vai construindo todo um vínculo, assim, tanto com o conteúdo escolar estudado, quanto entre as pessoas da sala, os alunos mesmo, professores, né? As formas culturais que eles vão pegando jeito para se apropriar, né? De cantar, de falar uma poesia, de decorar, de pegar o microfone, né? Então, eles de subir no palco, né? De se sentir importante lá na frente. Eu me lembro muito da escola da Angelita, né? Tinha um palquinho lá que não era usado para nada, né? A Angelita está escutando a gente aí, e de repente esse palco lá da escola passou a ser muito usado, né? Por quê? Porque os alunos subiam lá e faziam e aconteciam, né? Começou a ter função o palco na escola, né? Então é por isso também. Só que essa ação ela não pode se tornar um trabalho a mais para os professores. Claro que vai dar um pouco de trabalho, né? Mas eu quero dizer assim, ai meu Deus, ainda tem que fazer o círculo de saberes, né? Deve ser uma forma que você vai fazendo durante todo o trimestre. Ó, pessoal, preste atenção que nós vamos poder
levar isso aqui para o Círculo de Saberes. Vão vendo se é isso que vocês querem falar depois, no final do trimestre. Porque não é uma apresentação, não é apresentar alguma coisa, é levar alguma coisa que a gente estudou a partir da atividade de encontro das disciplinas, né? Então, tem que sempre olhar, essa atividade de encontro, ela tem um potencial enquanto interdisciplinariedade, né? Ela teve essa troca de vários conceitos que se fundiram, que se aproximaram e potencializaram o estudo, né? Qual que foi a apropriação dos estudantes para poder explicar a realidade? Eles conseguem se expressar ou eles só se expressam se eles decorarem? Enfim, tem que fazer toda uma avaliação, né? Como eu já disse, os estudantes conseguem se autoafirmar, né? E também sentir que eles aprenderam, que eles se apropriaram, né? Eu fiz um desenho aqui, um organograma, não sei o que vocês acham, depois eu quero as opiniões de vocês. Então, aqui, ó, as 4 séries, digamos, dos anos iniciais aqui, né? As atividades de encontro das disciplinas, que mais ou menos 2 ou 3 atividades de cada série vão fazer o círculo de saberes e conhecimentos no final de cada trimestre. Se a gente pegar um pouco da teoria do conhecimento, digamos, da teoria histórico-cultural, a gente pode dizer que é o momento de síntese, né? É o momento em que os alunos, de forma coletiva, das 4 séries, fazem uma síntese dos estudos do trimestre. Então, é um pouco no percurso dessa ideia, assim, né? De fazer uma síntese num círculo de saberes e conhecimentos. Os passos que aqui eu trouxe resumidamente, esses passos que nós já escrevemos no outro material e que vão ser melhor trazidos agora, na segunda edição, né, que é agendar a data do Círculo de Saberes e Conhecimento no calendário da escola. Então, várias escolas, elas já, quando fazem o calendário no início do ano, já tem lá a data do Círculo de Saberes e Conhecimento. Porque passa a ser o momento de síntese da escola, né? E os professores se organizam para esse dia, porque é uma atividade muito importante para a aprendizagem dos alunos. Outra coisa nova que a gente sabe como é na escola, normalmente a gente faz os trabalhos e consome com os trabalhos, os alunos gastam um tempão fazendo e ninguém sabe o que fazer com aqueles trabalhos bonitos que eles fizeram. Então, no trimestre, eles vão guardar esses materiais na escola, todos os registros daquilo que eles fizeram. Aí, no final, eu já vou falar aqui a letra F, né? No dia do círculo, a gente faz uma amostra de tudo que eles fizeram, mesmo que eles não vão falar de tudo que eles fizeram, não vai ser possível, não é possível isso, né? Mas, assim, coloca todos os trabalhos, expõe todos os trabalhos, para que todos possam ver. Então, é o momento de fazer essa amostra, por isso que eles aqui na letra B, eles têm que guardar, têm que aprender a guardar os trabalhos, os cartazes, né? Registrar, fazer relatório, quando eles vão fazer uma encenação, teatro, fazer esse relatório, esse registro, né? Esse relatório de como foi, para depois não perder, não saber mais como que foi feito, né? E os grupos das disciplinas, que é aqueles que vêm lá do planejamento, eles vão definir as atividades a serem comunicadas. Então, junto com o professor, tem o professor de matemática, história e arte, desculpa. Então, vão conversar, os 3 professores, vão conversar com os estudantes. Durante o trimestre, acho que já vão conversando. Pela experiência que a gente tem, isso vai acontecendo durante o trimestre. Não dá para deixar no final do trimestre, tem um círculo. Não, o círculo está no calendário e é uma metodologia que vai acontecendo durante o trimestre. E o que tem que fazer no final do trimestre, então, que é a letra D, que é organizar as tarefas que cabem a cada estudante. Então, divide, os estudantes já têm grupos, né? Então, o que esse estudante vai fazer, o que o outro estudante vai fazer, como eles vão se organizar. Eles precisam também conseguir se organizar, porque o círculo é para isso também, para eles amadurecerem frente a isso, né? Organizar o espaço, os materiais, como vão ser as comunicações ali, tem microfone, não tem microfone, sobe no palco, não sobe, quem fica, enfim, onde prega os cartazes, essas coisas todas que tem que fazer também, é uma tarefa que eles têm que pensar e têm que prever como vai fazer, né? E ter um espaço, então, para mostra dos trabalhos e atividades realizadas durante o trimestre. Tem escolas que não conseguem fazer círculo de saberes e varanda de partilha.
por exemplo, a escola onde a professora Angelita, que está aqui, ela vai falar depois. Por quê? Porque era uma escola, não só por ser pequena, não era tão pequena, mas era uma escola com dificuldade de transporte, a maioria das famílias não tinha carro próprio, eles vinham porque eles tinham dificuldade de vir à noite, né? Então, o que a escola fez? Ela juntava círculo de saberes com varanda de partilha, fazia uma atividade só. Então, no dia do círculo, ficava todos os alunos lá no saguão, vinham os pais e as mães, participavam, faziam uma parada para comer alguma coisa, ia para a sala, né, para receber as notas e conversar com os professores. Então, tem outras escolas também que faziam o círculo no dia da varanda, que é o contrário, né? Então, no dia tinha a varanda de partilha, mas tinha o momento do círculo de saberes dentro da varanda, fazia um tempo maior para a varanda. Enfim, isso cada escola vai organizando depois, conforme a sua realidade, né? Bom, de modo geral, o Círculo de Saberes e Conhecimento é isso, né? Vamos passar agora, então, para conversar sobre as varandas de partilha. O que a gente entende pelas varandas de partilha? As varandas de partilha, a gente brinca que são assim, se com as trilhas escola-família, os pais e as professoras e os agentes da escola e a equipe da direção vão para a casa dos estudantes, né? Nas varandas de partilha, as famílias vêm para a escola. Então, é uma troca, né? Tem até, não sei se eu coloquei aqui o desenhinho, deixa eu ver aqui. Deixa eu já trazer o desenho aqui. Internet ruim aqui, que eu tô... Aqui, ó. Lembram desse desenho, né? Então, aqui, ó. Se nas trilhas escola-família a gente sai da escola e vai visitar as famílias, nas varandas de partilha, as famílias vão para a escola, né? Aqui tá faltando as casinhas, nesse desenho tá faltando as casinhas. Então, é um pouco esse movimento. A escola vai até a casa deles, depois eles vêm até a escola, né? E o que são as varandas, né? Elas são um instrumento metodológico que, basicamente, a gente pensou, eu não me lembro de ter uma referência desse instrumento, esse instrumento foi uma criação do projeto mesmo de formação de professores da Refocar, que é o quê? É para ressignificar as reuniões de pais que a gente tinha na escola, né? Que vai cá, tem reunião de pais. Eu escuto muito a escola do campo ainda falando isso, né? Nós vamos ter uma reunião, né? Ainda, reunião já é uma coisa assim muito gasta. Claro que pode usar a reunião, às vezes até para dar uma coisa mais séria, né? Mas a varanda, ela quer ser um espaço mais amplo, mais acolhedor, né? Um espaço que se propõe a ser mais leve, mais descontraído, para que eles venham e fiquem à vontade, não fiquem assim encolhidos lá na cadeira pensando, meu Deus, o que vão falar do meu filho? Ainda mais aqueles que têm os filhos que são meio pestinha, né? Aí já sabe que o filho sempre tinha uma reclamação. Aí, meu Deus, vai ter mais uma reclamação, né, do meu filho. Então, é para quebrar um pouco isso, né? Porque é o momento que os pais e as mães vão chegar e vão encontrar a escola de novo aqui, né? Os trabalhos do dia do Círculo de Saberes vão estar também todos expostos lá, para que os pais e as mães cheguem e os alunos já têm coisa para mostrar. Olha, mãe, aqui é isso, eu fiz, o outro fez, a outra série fez, né? Então já quebra aquela coisa de, o que vão dizer do meu filho, né? Ele vai olhar os trabalhos, vai ver o que fizeram, vai caminhar pela escola, né? Os alunos, a orientação é que os alunos levem os pais e as mães para a sala, que eles olhem tudo que tem lá, e que fique aquele clima de vai e vem na escola, né? Que a ideia é uma varanda onde todos chegam e ficam à vontade, uma forma prazerosa, que vai criando vínculo, que o pessoal vai se reencontrando, vai conversando, né? E é a partilha dos estudos, da alegria, da confraternização, das tarefas da escola, e também das tarefas das famílias, né, que muitas vezes a família dizia, tem que ir para casa mais cedo, porque tem isso para fazer, os outros não puderam vir, porque tem aquele outro para fazer, né, então, da partilha dos estudos, também, né, que os estudantes fizeram no trimestre, né, tudo isso, né. Da história das varandas, então, coloquei aqui, o que a gente tem é que
A gente pensou, primeiro, a palavra varanda, por causa do sentido que tem a varanda na nossa casa, né? Na casa dos agricultores, que é aquele espaço, todo mundo que faz uma casinha sem varanda não vê a hora de fazer uma varanda, né? Eu lembro de várias histórias, inclusive da minha família, né? Quantos anos minha mãe reclamando que tem que fazer uma varanda grande numa casa mais velha que a gente tinha, né? Até que fizeram uma varanda, né? Então, por quê? Porque é um lugar onde tu chega, senta, coloca uma mesa grande lá, todo mundo entra sem muito cuidado, assim, não é aquela coisa que tem que, né, tá cuidando para entrar, coloca as coisas que chegou da roça ali, que trouxe da roça, a visita chega, já senta por ali, já toma chimarrão, os bichinhos estão por ali, né? Então é um lugar que acolhe um primeiro espaço, digamos assim, sem muita rigidez, que vai acolher as pessoas. Isso sem falar dos almoços, das melancia que a gente come na varanda, do café que a gente joga, come na varanda, toma na varanda, né? Café da tarde, dos jogos de baralho, né? Enfim, tudo isso, das frutas que a gente vai colher e vai comer ali na varanda. E o nome, então, foi um pouco essa ideia, né? O nome partilha veio no sentido da própria palavra mesmo, assim, né? Que a gente queria que esse momento não fosse um momento de reunião, onde a gente só vai fazer aquela coisa séria, vai fazer uma lista de tarefas, mas é um momento de partilhar da vida, né? De repartir, de dividir, de trocar as dificuldades e as alegrias, os alimentos que tem lá em casa, que daí se faz aquele momento de troca para comer também, né? As experiências que uma família teve, a outra teve, né? E a escola também vai contar suas dificuldades, vão planejar, dizer o que é o planejamento do próximo trimestre, né? É uma forma de estar partilhando, deles conhecerem mais a escola, sobre a escola, né? E esse momento, então essa questão de varanda de partilha passou a ser um termo motivador, né? Para partilhar e trocar mesmo, né? E eu trouxe aqui o exemplo do Colégio Estadual do Campo Paulo Freire, do assentamento Missões, aqui em Beltrão, que ele, até a última vez que eu vi, eu acho que agora já tem mais varandas, né? Eles, desde 2016, eles já tinham realizado 15 varandas de partilha, né? Então, depois vocês vão poder contar também nas escolas de vocês, se vocês já fizeram varandas ou círculos, né? E, então, uns momentos muito fortes de encontro com a comunidade. Aí eu ia dizer também que, agora que eu vou dizer isso, estava contando a história, né? Que a varanda de partilha também, ela tem, não sei se era a nossa ideia essa, talvez era um pouco no início, mas ela tem essa característica também de convidar outras pessoas para virem, né? E de se articular a momentos que a escola já tem. Vocês vão falar para mim, mas Cecília, é mais uma coisa, né? Não, não é mais uma coisa, é só dar um sentido novo para aquilo que a gente já fazia da reunião de pais. Então, dá para fazer a varanda de partilha com a festa junina, com as datas comemorativas que vocês fazem, depende de cada escola, né? Tem escola que faz Dia das Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, né? Tem escola que faz festa das sementes, pode ser uma varanda, festa das sementes e mudas crioulas, então a varanda de partilha pode ser esse dia da festa das sementes, né? Tem escola que faz mostra de trabalho e produção dos estudantes, feira de artesanato, e eles trazem os alimentos que eles produziram, né? Então, também pode ser nesse dia, etc, etc. Então, as escolas, a ideia é que a escola recrie esses espaços, não é necessariamente uma coisa a mais, né, que tem que se fazer. É um instrumento que a gente criou para ajudar as escolas a dar um novo sentido para o que já vinha se fazendo. E pode-se convidar, então, escolas mais próximas, por exemplo, as escolas municipais que estão junto com as estaduais. Aqui na nossa região, no núcleo de Beltrão, várias escolas passaram a fazer as varandas juntos, porque às vezes o pai tem um filho, a família tem um filho nos anos finais e tem um filho também na escola dos pequenos, né? Pequenos. Então faz a varanda no mesmo dia e se junta todo mundo, né? E aí os pais já vêm, já conversam com todos os professores, já as crianças também convivem com os grandes e os pequenos, os do ensino médio, né? Então, várias escolas faziam no mesmo dia, que era uma coisa bem, bem importante e bem animada, né? É bem importante também convidar a universidade, né? Aqui em Beltrão e Enéas Marques, que eu me lembro, o pessoal
convida pessoas de fora para vir, para participar, para ver as apresentações, porque as escolas também, o que eu tenho vivenciado, que muitas vezes ou porque elas fazem o círculo no mesmo dia, ou porque tem muita atividade que elas não conseguem fazer todas as comunicações, os estudos, no dia do círculo. Aí elas passam umas coisas para o dia das varandas. Então, no dia das varandas sempre tem coisa também que, conforme a data comemorativa, né? Então, é um dia muito festivo, tem uma porção de coisas para fazer nesse dia, né? Tem sempre alguém que canta, alguém que toca, alguém que faz uma fala, e, como eu falei, tem uma série de coisas para articular, para planejar, né? É um dia bem festivo, tem as coisas todas para comer, né? Que sempre o pessoal traz muita comida, ou a escola faz a comida, dependendo da escola, né? E uma tarefa que tem para esse dia é duas coisas: é fazer um tempo maior, não fazer aquele tempo corrido de 1h30 de reunião. A varanda é a ideia que se faça um período, né? Grande parte das escolas fazem no sábado à tarde, que essas escolas que têm mais condições, né? Agora, nós temos escolas que não têm essa condição do transporte, então elas fazem um período de aula. Hoje, do jeito que as coisas estão na gestão estadual, eu não sei, tem escolas continuando fazendo, várias escolas, né, que estão na resistência. Outras não estão se arriscando, mas, enfim, vai muito de cada escola, do coletivo de professores, enfim, do apoio que tem da comunidade, da negociação com as chefias, né, com os tutores, enfim, é uma articulação que cada escola vai fazer. Então, uma coisa bem importante para o dia da varanda é preparar os espaços, né, para que as pessoas possam circular pelo meio do que as crianças e as crianças produziram, porque no dia do círculo de saberes e conhecimento é uma coisa dos alunos, né, uma coisa deles, que eles vão trazer para eles mesmos. E no dia da varanda é essa troca com a comunidade como um todo. E a experiência que nós temos vivido nesta referência é de que a opinião da comunidade sobre a escola tem mudado muito, né? A comunidade tem conseguido dizer algumas coisas da escola que talvez vocês possam partilhar aqui na sequência agora, né? Porque já desde 2016 que a gente faz isso, né? Então já é um bom tempo, né? E, por fim, eu deixei aqui, então, era o desenho que eu mostrei antes lá, né? Que são essas movimentações que a gente fala, né? Para fora e para dentro da escola. Então, as trilhas, a escola vai para fora e nas varandas as famílias vêm para dentro da escola, né? É um pouco essa movimentação, e o círculo de saberes é uma coisa interna da escola, né? É para dentro da escola. Acho que é isso, bom amigo, então. Aí, deixa eu voltar aqui. Vocês podem abrir a palavra e ir coordenando aí para nós, né? Sim, então está aberto. Aí, com essa exposição da professora Cecília, são esses dois instrumentos que foi trabalhado pela professora Cecília, o Círculo de Saberes e Conhecimentos e Varandas de Partilha, que faz parte desse instrumental para dar uma forma de ser, o jeito de ser das escolas do campo, sempre com a finalidade aquela que sempre nós comentamos, que é de efetivar a modalidade, que é de fazer com que a educação do campo se efetive nas escolas onde nós estamos trabalhando, na forma possível, mas que tem um conjunto de práticas, um conjunto de ações, e esses instrumentos é que dão essa forma diferente de ser da escola. Diferente no sentido de ser a modalidade, e não ser uma escola rural tradicional ou uma escola urbana, né, urbanocêntrica. Então, para dar essas características à comunidade escolar do campo, né, dos seus sujeitos, das suas comunidades. Então, fica aí aberto para as colocações. Eu tenho uma pergunta, mas depois, ela não entra já na primeira, mas eu deixo aí aberto para o pessoal falando, e aí depois vamos dar continuidade, então, a esse debate. Não sei, Cecília, você organizou que a Angelita, ela também faz um depoimento de como foi feita a experiência dos círculos e das varandas lá no Pinhalzinho, ou também outros que já fizeram aquilo. Nós abrimos, então... Sim, a ideia é que eu convidei mais pessoas que já tinham vivido para a gente fazer essa sistematização.
E quem não veio, depois nós vamos entrevistar. A Angelita deve estar entrando logo ali, mas fique à vontade, vão se inscrevendo aí, né? Tem gente que faz só círculo, gente que faz só varanda, tem, enfim. Outros não fazem, podem falar também, fique bem à vontade. Sim, só. Fazem só as comemorações, né? Tem gente que faz só as comemorações, né? Tá. Então, nós vamos gastar os 10 minutos que a Angelita precisa para dar conta, então. A Rosângela Cecília, está então, aí, não quer... só para começar, então. Cecília, olha só, eu fiquei numa possibilidade de relacionar os dois processos, vamos falar assim. O círculo de saberes e conhecimentos, que é essa forma que o trimestre, os estudantes, no encontro das suas disciplinas, eles vão escolher, de acordo com o seu ano, um determinado conteúdo, e a partir disso vão fazer uma exposição e uma interiorização da aprendizagem desse conteúdo, que eu penso que é importantíssimo, e vão fazer também uma forma de exposição disso, em cartazes, vão fazer mapas conceituais, vão fazer, de repente, um esquete de teatro, uma música, uma paródia, enfim, os estudantes, junto com os seus docentes, serão criativos na forma de apresentação aos colegas daquilo que ficou nesse trimestre de estudos. E a varanda de partilhas, ela não poderia ser também, ela parte daquilo que foi feito no círculo para apresentar para as comunidades, para as famílias, ou é mais um conteúdo que diante de tantos outros? Chegou uma hora que eu fiquei pensando que o conteúdo do Círculo de Saberes é o pontapé inicial para, a partir dali, ser apresentado o conteúdo para a comunidade. É isso? Ou aí você falou que tem outras coisas, muitas outras. Mas como que se relaciona, então, o Círculo de Saberes e as varandas de partilha, Cecília? Então, no começo, a ideia era que se fazia o círculo de saberes só com os alunos, né? Para socializar o que eles tinham estudado. Isso era guardado e no dia da varanda eles colocavam isso tudo na sala, né? Ainda é assim. No dia da varanda, os alunos deixam os trabalhos tudo em cima das mesas, na sala de aula onde eles estudam, e os boletins também estão lá, e o professor regente também está lá, né? Então, no dia da varanda, só que como não cabe tudo na sala, às vezes, se vocês olharem, eles vão espalhar pela escola inteira, porque não cabe, né? Porque é cartaz e tudo que é disciplina e coisa que eles fizeram, então, na arte, geralmente, eles têm coisas soltas, né? Então, eles põem nas mesinhas, enfim. Então, a ideia era essa, assim, se eles faziam uma apresentação entre eles, que era uma forma de internalizar o conhecimento e comunicar para os outros, fazer uma síntese, né? Essa era a ideia. E aí, no dia, eles penduravam, colocavam tudo isso na sala, no dia da varanda, os pais vinham buscar o boletim na reunião de pais, né? Essa foi a ideia inicial, dar um outro sentido para a reunião de pais e de mães, para a entrega de boletins, né? Então, os pais vinham, estava todo aquele material na sala, era essa ideia. Só que aí as escolas foram juntando uma coisa com a outra. Uma porque sobrava apresentações, todo mundo queria apresentar, daí não cabia tudo meio-dia, né? Então eles queriam, daí os professores organizavam, tá, então vocês apresentam no dia das varandas, vocês no dia do ciclo, porque não cabia num período. Ainda mais a escola que tinha 2 períodos, tipo Paulo Freire, né? E outras escolas. E aí teve escolas que juntou também, por exemplo, Dia das Mães. Então, vamos fazer uma varanda temática, né? Vai ser também uma varanda sobre o Dia das Mães, sobre o Dia dos Pais, sobre a festa junina. Vai ter entrega de boletim, todos os trabalhos na sala e festa junina, né? E festa das sementes no mesmo dia. Entrega boletim, todo o material na sala e festa das sementes. Então, as escolas foram criando esses jeitos diferentes de fazer. Vou inaugurar a cisterna, como lá no Paulo Freire. Então, vai ter varanda de partilha, inauguração da cisterna, não sei o que mais lá que eles vão fazer. Plantio de árvore, já teve escola que fez, também com os pais e as mães. No dia da varanda, tinha que plantar não sei que árvores lá que ganharam. Então, fizeram varanda de partilha, falaram sobre as questões do meio ambiente, plantaram as árvores e também entregaram boletins e também viram todos os trabalhos. Então, assim, eu acho que o instrumento também ele vai sendo criado, recriado, né? A Neuza tem um pouco essa experiência, né, Neuza? Que eles recriam a varanda lá na escola da Neuza, né? Mas é um pouco isso, né, meu amigo? A ideia de que o círculo seria uma coisa
dos estudantes para eles poder fazer essa síntese, né? Se confrontar com o conhecimento trimestral, né? E a varanda para trazer a comunidade, convidados, né? Enfim. Fala, Neuza, o que você andou aprontando? Então, fiquei pensando, sabe? Porque daí eu fiquei assim na dúvida, meu Deus, será que configurou o círculo de saberes ou a varanda de Ou a partilha? varanda, Nós fizemos juntou uma tudo, não junção, tem sabe? problema. Então, no ano passado, nós fizemos, inclusive, 2 momentos, assim, sabe? E os alunos, eles fizeram essa mostra de trabalho, só que não foi, assim, uma mostra de trabalhos, digamos, de todo o trimestre. Na verdade, eles selecionaram, né, com os professores e os componentes curriculares ali, os quais que eles queriam estar participando nessa mostra ali, que seria o Círculo de Saberes, pelo que eu estou entendendo aqui, né? E aí a gente juntou, né, e fez uma varanda, convidou as famílias, convidamos as escolas vizinhas, eles vieram, até teve uma delas que a gente teve ali a questão da entrega do livro, né? Aquele livro que os nossos estudantes participaram ali com a Unioeste, né? Do Paulo Freire, e aí ficou muito bacana, assim, eu gostei muito disso, e de tão bom que ficou, que a comunidade escolar gostou também, os professores, e a gente faz todo ano. Inclusive, neste ano, nós já fizemos um momento com as famílias, onde o nono ano produziu um livro de receitas do campo, e nós fizemos esse momento, né, digamos assim, de certa forma, uma varanda de partilha. E fizemos um café compartilhado ali com as famílias também. Foi um momento bem legal, assim, que nós trouxemos as famílias realmente para receber os elogios. E todos gostaram, assim, acho que foi algo que somou, sabe, para o nosso contexto escolar, assim. E como a professora falou ali, é um jeitinho diferente de ser das escolas do campo. E nesse jeitinho, fazendo algo assim legal para a nossa comunidade, assim, realmente para eles, né? Isso. De uma forma assim bem especial, específica para os nossos estudantes do campo, e isso vai dando essa identidade para as nossas escolas. Eu estou gostando assim desse trabalho que nós estamos fazendo assim com a nossa escola. Acho que cada vez mais a gente aperfeiçoa mais, né? E ainda temos mais um momento agora para o final do ano letivo ali que nós planejamos com os professores para a gente fazer uma varanda de partilha. É assim, nós estamos aos pouquinhos, devagarzinho, mas estamos fazendo, transformando a escola. Que a ideia, o instrumento é para isso mesmo, né? A ideia do instrumento é que eles ajudem a fazer, a atingir um objetivo para a identidade da escola, para acolher as famílias, né? Para que eles se sintam parte, né? Então, eu acho que é bem esse objetivo mesmo que você está falando, né? Que as escolas se sintam, os pais e mães se sintam à vontade, né? Na escola, nesse momento, né? Vai criando vínculo com a escola, né? Isso mesmo. Uhum. Um vínculo pela coisa boa, né? Assim, ai, que bom, olha, fizeram, nossa, meu filho está escrevendo, né? Então, essas coisas, a escola se fortalece diante da comunidade, né? Quem mais? Vamos lá. A Rosângela, o que anda fazendo lá em São Jorge, hein, Rosângela? Diandra, você podia contar a experiência que vocês fazem, o encontro das escolas, né? Que não deixa de ser. Hã? A Rosângela está sem som, eu acho, Rosângela. Está sem som? Não, está sem som, Rosângela. Também sem som. Você ligou, mas não está funcionando. Vamos lá. Até que a Rosângela acerta o som ali, então, quem dá continuidade? Diandra, Raquel, o que vocês aprontaram na escola?
Posso falar um pouquinho, então, dos encontros que a gente costumava fazer com mais frequência e com outros viés também, né? Mas eu já falei em outros momentos, né? A partir a gente teve 2 momentos, acho que bem distintos aqui em Santa Isabel, que afetou um pouco essa nossa prática, né? Que primeiro foi a redução de 2 escolas, né? O fechamento de 2 escolas. Nós tínhamos 5 escolas, e aí, por mais pequenas que fossem, dava um movimento maior, a gente conseguia realizar os encontros nas 5 escolas, né? Ou o encontro em uma delas 3, 4 vezes ao ano. E aí, quando fechou em 2019 uma, em 2020 a outra, deu uma murchada, assim, no movimento, né? Na tradição da integração que nós tínhamos. E aí veio a pandemia, né, que não contribuiu em nada para ninguém. Então, ali também afetou bastante a nossa organização, que acabou que agora a gente está tentando fazer novamente, né? A gente faz os encontros dos jogos, que eles gostam bastante, assim. Foi feita aquela tentativa ali no São Judas, né, de fazer reativar um pouquinho isso. Está sendo feito lá na Nova Estrela a Festa das Sementes, que é uma atividade voltada para isso. Mas, assim, falo pelo São Judas, que ainda são iniciativas bem, bem pequenas, né? Bem incipientes ainda perto da proposta da atividade. A gente tem a dificuldade também da rotatividade de professores, né? Nós estamos somente em 2 professoras efetivas na escola. Só para vocês terem uma noção, esse ano a professora de língua portuguesa mudou 4 vezes. Então, as turmas, quando acostumam com uma, né, teve uma prof que ficou 28 dias, então, assim, não conseguimos engrenar um trabalho mais coletivo a longo prazo, né, que fosse para o ano todo. E aí, cada uma que entra é um recomeço, né, então isso tem atrapalhado um pouquinho. Daí a gente está sempre patinando em cima da mesma coisa e não consegue avançar, né, está sempre construindo a base, mas não se efetiva para frente. Mas ainda estamos tentando, né? A gente não desistiu. Estamos aqui para aprender mais, para tentar melhorar isso também. Por nós também, lá pelo São Judas, a gente teve uma mudança bastante grande, até com o dossiê que está sendo construído, acredito que vai aparecer bastante isso, né? Uma mudança muito, muito grande, muito expressiva da nossa clientela de alunos, né? Não posso dizer a maioria, porque nós temos 46, se eu não me engano, mas uns 18 alunos, eles vêm da cidade. Então, é uma realidade que, quando a gente fala de algumas coisas, para metade da turma faz sentido, para outra metade não faz, né? Então, também é um trabalho com esses educandos, né? Também é um trabalho com esses alunos que tem mudado bastante o perfil da escola. Neiva. A professora falou que vai alunos da zona urbana para a zona, né, para a escola do campo. Por que isso acontece? Aqui em Santa Isabel a gente tem um problema, não sei se chega a ser um problema, né? Mas esse ano reduziu uma turma só temos uma escola de ensino fundamental na cidade, né? Que abriga todas as crianças ali. Só que reduziu uma turma de 8º ano especificamente. Então, assim, já estavam com 42 alunos em uma única turma de 8º ano. E aí, os alunos que chegaram posteriormente, eles são direcionados para as escolas mais próximas, né? Que, no caso, seria a Escola Anunciação, que fica a 8 quilômetros, e nós. E também pela viabilidade de transporte. Eu acredito que a Nova Estrela também tenha recebido algum. E aí, também, não vou dizer que não, tem outros critérios que são utilizados para enviar esses alunos, né? Então, geralmente, aluno que tem algum problema de indisciplina, algum problema de aprendizagem, são os que eles costumam mandar, né? Mandar é o modo de falar, né? Na verdade, a gente tem a vaga e o aluno precisa da oferta da vaga. Então, e a gente acaba recebendo esses alunos daí, por esse motivo. E aí, justamente por esse histórico que muitos trazem, às vezes dificulta um pouco o trabalho, né, do coletivo, que os nossos já têm um caminho aqui, que estão aqui desde o ensino fundamental 1 da pré-escola. E esses alunos chegam lá no 8º, 9º ano para nós, né? Então, muda a dinâmica da escola. É que os teus alunos já estabeleceram um vínculo afetivo com a escola, né? E chega esse alheio a tudo, né? É um processo inverso do que eles estão fazendo lá na Pranchita, né? Querem tirar do campo para levar para a zona urbana, né?
Mas pena que eles levem isso como uma punição, levar o aluno para outra escola, né? Poderia ser uma opção melhor para oportunizar esse aluno, né, quem sabe, um grande crescimento. Mas, enfim. Nós temos a escola, a gente tem a escola em São João, eles têm uma política assim, né? Em São João, eles misturam os alunos por conta do transporte, né? Então, se o ônibus passa por aqui, em vez de ir para a cidade, ele vem e traz as crianças para a escola do campo. São João revisou o transporte escolar, ficou bem, bem legal. Redistribuir os alunos, assim, quem estava, né, para ir para as escolas. Então, ficou Antes de fechar a escola, excelente. Antes de fechar a escola, tem que fazer isso mesmo, então. Porque a escola estava cheia na cidade, né? As turmas da cidade muito cheias. Então, é só mudar, é só realizar o transporte, é só não levar todos para a cidade, né? Trazer uns para as escolas do campo. Eu penso que esse é um desafio que está colocado aí, né? Vamos ver. Quem sabe no que vem a gente dialoga sobre isso, né? Desculpa que eu estou falando que a gente com a mão erguida, bom amigo aí. Sim. Só vou concluir aqui para deixar a Raquel falar também, que ela conhece bem a realidade, porque muitos vêm da escola que ela trabalha tarde lá, né, Raquel? Então, assim, a gente sempre consegue, né? Claro que o trabalho, às vezes, é muito mais desgastante, mas a gente recebe todos eles de braços abertos, até por conta de que, querendo ou não, estamos precisando de alunos, né? Então, mas é um trabalho diferenciado também, porque você vai falar de determinados assuntos que eles muitas vezes não têm conhecimento, daí você tem que fazer todo um rebuscado muito maior, né, de argumentos para convencer, para fazer entender o conceito e tal, e para mobilizar também, né, diferente muitas vezes, não que os que são só do interior sejam 100%, né, mas é uma vivência diferente que eles trazem, são experiências de vida diferentes que afetam dentro da sala de aula, isso sem dúvida. O Arley e depois a Raquel. Então, Arley. Então, falar um pouquinho, eu não sei, eu não acredito que nós não fazemos essa varanda de partilha, porque nós fazemos a Festa das Sementes, embora ela tenha um propósito duplo, né, para a integração da comunidade, do entorno da escola, e também nós temos a partilha, né, que já começa com a própria compartilhamento do café da manhã, né, então, café compartilhado, e aí vai com as palestras e com o pessoal, a gente valoriza muito o pessoal da comunidade, né? Eles vão trazendo o conhecimento empírico ali da comunidade para dentro da Festa das Sementes, né? Então, de certa forma, é o dia que movimenta, ele começa a movimentar aí os estudantes e as famílias bem antes dela acontecer, né? Então, ele culmina aí no dia da Festa das Sementes, né? Nós já estamos com um caminho de 3 anos, né, realizando ela, e cada ano nós temos que agora até frear um pouquinho a participação, porque nós não estamos conseguindo comportar todos os participantes, né? E a gente fala com alguns, não, mas eu quero ir lá na próxima, eu digo, não sei se tem espaço, né? Então, eu acredito que ela é uma forma de partilha, porque ela faz com que os alunos, nessa última, acho que os professores da escola fizeram ali com que eles fizessem entrevista com os palestrantes e com as pessoas que falaram lá. Então, ele envolve desde os pais, né, a organização, depois o almoço é coletivo também, né, então, preparado pelos próprios pais e dos alunos, né? E aí a gente faz o compartilhamento e à tarde nós ficamos com aquilo mais descontraído, um pouquinho mais leve. Então, nós temos o dia todo, né? E, assim, fiquei bem feliz esse ano que a gente só fazia no primeiro, só de manhã, né? E agora nós estendemos para a tarde. Ele ficou assim, os pais ficaram, né? Não foram muitos que ficaram, aqueles que podiam ficaram e compartilharam com nós também os conhecimentos deles, né? Porque na hora do almoço, na hora ali que a gente está conversando, almoçando, há uma troca muito grande de informações e de conhecimento.
A festa Semente Salto do Lontra virou o ápice, né, da relação da escola com a comunidade. Então, congrega, ela sintetiza isso que o Arley estava falando. Né? Então, cada escola também pode ir vendo por onde passa esses momentos. Claro, a festa Sementes é anual, né, Arley? Então, as varandas elas podem combinar com a festa Sementes, enfim, e desenvolver outras tantas atividades. Muito bom. Raquel e depois a Angelita. Cecília, daí você que coordena aí, vai passando, tá? Então, assim, eu vejo que nem a Diandra estava falando, nós tínhamos um movimento bem grande em relação, né? Então, assim, não era com esse nome, né, varanda, mas, enfim, a gente reunia as escolas do campo, né, fazia um movimento bem grande com exposição de trabalhos, então, vinha toda a comunidade, não só do campo, mas da cidade, né, para ver, era expostos os trabalhos, né, então, assim, a gente não conseguiu mais fazer um movimento tão grande assim, né, como ela falou, visto que nossas escolas, a gente perdeu um pouco de força com o fechamento de 2 escolas, né, então, assim, nós, lá na Nova Estrela, agora também não fizemos a varanda, porque também estávamos no caminho da Festa das Sementes, mas, assim, é uma troca com a comunidade, com os pais, então, assim, todo início de ano já é conversado com eles dão ideias, sugestões do que fazer e como fazer, né? De como elaborar, do que fazer. Então, assim, a primeira festa foi um formato de proposta, agora a segunda já foi outro, né? Com oficinas. Então, assim, cada ano é conversado com os pais, então os pais vêm até a escola, né? Mas, assim, a gente não fez essa varanda, porque daí a gente focou na festa. Mas, assim, é sempre feito essa questão da partilha também, né, com eles, com a apresentação do trabalho dos alunos, mas daí a gente não faz um movimento tão grande nessa questão, né, a gente faz, né, apresentações de trabalhos, né, geralmente da equipe multidisciplinar, os pais vão até a escola, né, mas a gente tem focado mais, então, na festa das sementes, né, esses últimos anos, mas vejo, assim, que uma questão também que a gente estava comentando muito ali, é a questão quem sabe, a rota dos nossos transportes também para fortalecer nossas escolas do campo, né? Visto que nem nós, na Nova Estrela, como é uma das escolas até do núcleo de Francisco Beltrão, uma das mais longe da cidade, então, nós começamos lá às 6h20 da manhã, é o nosso horário de início, então, assim, para a gente trazer os alunos da cidade, é bem complicado, né? Porque eles têm que sair muito cedo para estarem vindo, né? Então, a gente até tem alunos que vêm, né? Mas muitos chegam na metade do ano, eles já não aguentam, né? Não, visto não até pela rota do transporte, visto que a escola mesmo, ela né, numa localidade bem distante. Então, por isso a gente não tem mais alunos, né? E muitas vezes os nossos alunos acabam indo para outra cidade, que é Nova Prata, então que faz divisa com Santa Isabel, pela questão da distância também, né? Então, por isso nós não temos muitos alunos vindos, né, da cidade. Mas assim, a gente sempre está tentando fortalecer, né, trazer eles, né, fortalecer com a comunidade, né, para a gente evitar até mesmo o fechamento das nossas escolas, né, a sensação como a gente viu, né, nesses últimos anos ali, bem aqui na nossa região, bem crescente isso. Então, assim, todas as 3 escolas agora que estão no campo estão, né, realizando atividades e tudo para fortalecer. Né, nós tínhamos um trabalho também antes, que era a visita, então, às famílias dos alunos, né, a gente fazia das escolas do campo essas visitas, né, nas casas dos alunos, na comunidade, para conhecer a realidade deles, né. Então, assim, a gente também não conseguiu mais fazer muito esse movimento, né, de estar saindo bastante, mas a gente, de uma forma ou outra, está sempre tentando fortalecer as escolas. Angelita. Bem-vinda, Angelita. Quanto tempo? Boa noite novamente. Tudo bem, pessoal? Quanto tempo? Que bom estar aqui com vocês novamente. Saudades, né, de estar nesses momentos. Mas eu dei uma pausa, assim, agora para ser mãe, exercer a maternidade, mas, enfim.
Bom, na verdade, assim, acho que a Cecília, a fala dela foi perfeita, né? Como sempre, então, assim, não tem muito que eu possa, vamos dizer, falar em relação a isso no sentido, né, vamos dizer, teórico, não sei, né? O que eu gostaria de falar um pouco é a minha experiência, né, enquanto professora e também gestora nesse período, né, que a gente desenvolveu essas atividades na escola do Pinhalzinho. Então, eu me chamo Angelita, né, não sei, acho que não conheço todos aqui, mas atualmente eu moro no interior, né, aqui na comunidade do Rincão Torcido, próximo a Palmas, trabalho em Palmas, e trabalhei durante 7 anos na escola do Pinhalzinho de Enéas Marques. Então, eu entrei em 2015, foi meu primeiro ano lá na escola. Também foi um momento que coincidiu, né, que foi iniciada algumas atividades com a UniOS, naquele momento era a diretora Marisa, né, que estava à frente da escola, e aí no ano de 2016 eu assumi a direção da escola. E aí a gente foi, né, desenvolvendo essas atividades e buscando, né, como a Cecília falou, o professor Bonamigo também, a modalidade, né, porque a educação do campo, ela é uma modalidade, assim como a gente tem a educação de jovens e adultos, a gente tem, né, outras modalidades, nós temos a educação do campo. Então, a nossa questão era o que a gente tem de diferente da escola da cidade, né, da escola urbana. Então, foi aí que começou a ser desenvolvida algumas atividades para a gente dar essa cara, né, para as nossas escolas, dessa cara da modalidade da escola do campo, né. E aí essas atividades começaram a ser desenvolvidas, e uma delas, né, dentre elas, a gente tem o Círculo de Saberes que nós desenvolvimos lá na escola. E como a Cecília falou, cada escola, ela tem uma organização. Às vezes, uma coisa que é o auge, né, de uma escola, na outra não consegue se desenvolver. Tem a questão do tempo, tem muitas questões, né, que estão envolvidas. Lá no Pinhalzinho, por exemplo, a gente não conseguiu, no momento que eu estava lá, desenvolver a Festa das Sementes, que é algo muito legal, e que eu sei que em outras escolas é o ápice, né, assim, de tudo, mas lá a gente tinha uma certa dificuldade. Então, como a Cecília também tinha comentado, nós viemos de uma região do Enéas Marques, é uma região bastante carente, então nós tínhamos alunos, assim, com muita dificuldade econômica, né, e não tinha carro, não tinha como os pais se locomover, muitas vezes para eles irem até a escola eles precisavam ir com o transporte escolar, então tinha que chegar cedinho junto com os alunos e ficar a manhã toda na escola, e só às 11h30, né, 11h40, quando os alunos iam para casa. Então, isso limitava, né, a gente tinha pais que precisavam tirar o leite, não podia ir, a mãe que tinha que fazer o almoço, então, um monte de coisas, assim, como é o caso de várias escolas, né. Então, a gente foi desenvolvendo o que nós conseguíamos, né, dentro das nossas condições. E o Círculo de Saberes era algo que a gente desenvolveu desde o início, e nós realizávamos durante os 3 trimestres, então, o Círculo de Saberes. E uma coisa que eu estava lembrando, assim, e pensando que era bem importante falar, é que as atividades que eram desenvolvidas, elas não eram várias atividades, por causa do tempo que nós tínhamos. Então, quando se sentava para planejar, para o planejamento coletivo, era algo muito importante nós escolhermos a atividade de encontro das disciplinas. Então, não é uma turma lá fazia 10 atividades. Não, porque senão era muita coisa que a gente não conseguia desenvolver. Então, a gente escolhia, no máximo, 2 atividades, talvez por turma, e aí fazíamos, então, essa atividade de encontro das disciplinas. Então, quais eram as disciplinas? Vai ser História, Geografia, Matemática e Inglês. Essas 4 disciplinas, então, elas vão conversar entre elas e vão escolher uma atividade. Pode ser, sei lá, um poema, não sei, né, um poema. Então, esse poema, ele vai ter que ser desenvolvido durante todo o trimestre, ele vai ter que percorrer por essas 4 disciplinas para chegar na grande atividade. Então, a grande atividade dessas 4 disciplinas era o poema. E aí, as outras disciplinas talvez fossem fazer um desenho, né? Então, esse desenho, ele seria desenvolvido com as outras disciplinas. Então, algo bem importante do Círculo de Saberes é primeiro, definir lá no planejamento coletivo a atividade de encontro dessas disciplinas. E outra coisa também bem importante que eu lembro, assim, que
não deixar para a última hora, como a Cecília falou. Então, não dá para, na última semana lá, antes do Círculo de Saberes, meu Deus, o que nós vamos fazer agora? Não, tem que ter um passo a passo. Então, se a disciplina de Geografia que vai introduzir o conteúdo, ela tem que ser a primeira, tem que estar lá numa listinha, talvez organizada numa sala dos professores, no planejamento. Então, eu, de Geografia, preciso iniciar o conteúdo, aí depois da Geografia, eles vão, sei lá, o português, né? O português vai ensinar o que é um poema. Depois eles vão, a partir do que a Geografia ensinou e o que o português ensinou, eles vão desenhar alguma coisa relacionada a isso. Então, tem que ter esse passo a passo, porque senão eu não posso, a professora de português já entrar com poema sem eles terem aquele primeiro conteúdo de Geografia, que era o rio, que era importante para o poema. Entende? Então, as coisas elas têm que estar interligadas, porque senão ela não anda, não dá né? E se um não desenvolve atividade, ela às vezes não fica, né, como foi planejado no começo. Então, é bem importante ter esse planejamento e esse desenvolvimento das atividades. Parece ser difícil, mas não é, quando a gente entende que é algo que faz parte da nossa aula, né? Que a gente entende essa lógica, né? Essa metodologia que vai sendo desenvolvida pelas escolas do campo. Então, não é algo a mais trabalhoso, meu Deus, tem um monte de coisa para fazer. Não, a gente vai, dentro do meu conteúdo de Geografia, desenvolver aquela atividade, porque vai ajudar a culminar nessa grande atividade. E essa grande atividade vai ser apresentada lá no Círculo de Saberes, junto com as outras turmas. Então, era mais ou menos isso, assim, que eu queria falar em relação a isso, assim, que eu me lembre, sabe? Não sei se... Eu acho que é bem importante isso, né, Angelita, que é essa coisa de que não é mais uma coisa, é uma forma de organizar o conteúdo, porque é uma escola do campo, né? Então, acho que esse é o grande aprendizado e o grande problema que a gente tem, e que na época da Angelita também tinha, mas vocês tinham um grupo de professores que geralmente pegava a aula lá, né, Angelita, uns 4, 5, né? Porque quando tem uma rotatividade muito grande de professor, você perde o fio da meada, né? Então, um grande desafio que a gente tem hoje é a rotatividade. Mas é isso que a Angelita diz, né? E a gente tem alunos, né, Angelita, eu me lembro daqueles alunos que depois foram para o Vista Alegre, no ensino médio, que nunca tinham falado lá na frente, né? Nunca tinham falado nada na frente, né? Subido naquele palco, lá na escola da Angelita tinha um palquinho, né? E como eles se expressavam tão bem naquele momento, a gente ficava encantado, assim. E aí alguns pais que vinham, como a Angelita diz, né? Que vinham também porque o transporte vinha de manhã e voltava de meio-dia, né? Então também participavam do círculo, né? Mas acho que é bem importante isso, Angelita, né? Eu acho que o grande desafio, não sei, vocês devem viver isso, a Neuza está começando várias atividades lá agora, e também, assim, eu queria dizer para a Raquel e para a Diandra, assim, ó, e para a Eroni também, que está aqui na fala, né, para Edmara, não tem um momento certo de começar, sabe? A gente tem que começar a fazer alguma coisa, então, e aí vocês já começaram a fazer alguma coisa, eu acho que é isso, sabe? E aí vocês já começaram a fazer um movimento, uma mudança, o que é mais importante nisso, que é o que a Angelita estava dizendo ali, é não fazer de conta, por exemplo, assim, ó, como que eu vou dizer? Como se fosse algo, uma apresentação, porque tem que fazer. Não, a festa sementes tem que ser de verdade, né? Igual a lei dizia, né? Tem que ser uma festa de verdade, que o pessoal realmente traz a semente porque tem interesse naquilo ali, as entrevistas são de verdade, porque os alunos vão fazer um trabalho no conteúdo depois, com aquelas entrevistas, né? As sementes que as famílias trouxeram, né? Não pode ir buscar no vizinho só porque tem que fazer uma tarefa, não. Tem que conversar com o vizinho, tem que explicar o que é, tem que trazer o vizinho. Então, a escola do campo por isso que a gente tem vários instrumentos. Por que é? Porque para que alguns daqueles instrumentos possam ajudar vocês a ir construindo a identidade da escola do campo. É um pouco nesse sentido. Não vai dar para fazer os 10 instrumentos. Eu penso, talvez dê com o tempo, né? Porque vai incorporando, vai acostumando. Mas talvez no contexto da gestão das políticas de educação, nesse momento, não dê para fazer tudo isso, né? Então, assim, acho que o desafio é esse, sabe? É compreender
que o instrumento é como se fosse deixar aquela enxadinha velha para pegar uma enxada melhor, né? Ou deixar a enxada para pegar o trator, sabe? É um pouco isso, é para melhorar, para ajudar, para fortalecer aquilo que a gente faz já na escola, né? Então, só queria dizer isso, não sei se eu consigo expressar, né? Um pouco isso. Tem uma manifestação da Rosângela, não sei se ela já está com o som, mas ela disse: não chegamos a fazer a varanda da partilha, expomos alguns trabalhos dos estudantes na festa das sementes. Gostei muito da fala da Neuza, é o momento em que as famílias vêm para a escola para receber os elogios. Isso promove o vínculo das famílias com a escola. E a escola lá da Rosângela sabe bem o que significa, né, Rosângela, ter esse vínculo com a comunidade, com as famílias, no fortalecimento e na manutenção da escola. Então, isso é uma expressão de que a varanda de partilha realmente vincula e cria, né, essas relações profundas com a comunidade. E aquilo que a professora Cília estava falando, né, cada escola tem a sua dinâmica, tem as suas atividades, uma centrada um pouco mais numa, outra mais noutra, num momento mais adequado consegue fazer 1, 2 instrumentos, práticas, enfim, para ir combinando todas as situações. Não sei se tem mais alguém, senão a professora Cecília faz o encerramento, Cecília, e aí depois nós vamos para os avisos, porque temos algumas questões que são importantes também para amarrar a nossa presença para a semana que vem. A gente agradece muito a participação de vocês, né, a contribuição de vocês, o convite que a gente fez para a Angelita, que não está mais aqui, mas veio, né, e eu acho que essa troca, que é assim que a gente vai construindo esses instrumentos, essas ferramentas da escola do campo, né. Dizer para vocês, então, que a gente está trabalhando no material, no caderno, e hoje de manhã, inclusive, eu juntei tudo que já tinha escrito e me dei conta que a gente ainda precisa conversar sobre o reagrupamento, que a gente não conversou. Eu acho que é bem importante, né, a gente fazer um encontro em novembro, porque o reagrupamento é um instrumento que ajuda muito, muito para aqueles alunos que têm mais dificuldades ou menos dificuldades. É um jeito de organizar as turmas que fortalece muito a escola. Então, não sei, depois eu vou ver com o Bonamigo, né, como é que a gente pode fazer isso em novembro, não sei ainda, mas acho que é bem importante a gente ouvir, porque tem várias escolas que fizeram, quero ver se a gente traz a Tânia também, lá do Verê, que trabalhou, assim, ela conseguiu melhorar muito o nível de aprendizagem dos alunos, inclusive a nota deles com reagrupamento, né, e a escola de Paulo Freire também, a escola Bom Jesus, né, trabalhou muito com reagrupamento. Então, acho que é importante a gente fazer mais um momento assim. Então, gente, muito obrigada. Nós vamos poder nos ver mais adiante. Eu acho que agora o professor Bonamigo, então, encerra a gravação para a gente poder fazer os avisos aí para o final do ano e umas combinações que a gente precisa fazer.